Oi, pessoal, tudo bem? Será que o pessoal lá está me ouvindo? Estamos sim, professor. Beleza, botei para gravar. Bom, então hoje o nosso bate-papo é sobre resposta endócrino-metabólica imunológica ao trauma. Antigamente, quando eu tive essa aula, a aula era resposta endócrino-metabólica ao trauma. À medida que o tempo foi passando, eles começaram a entender, assim como na imunologia, na oncologia, a parte imunológica, o sistema imune, atua diretamente também nessa resposta ao trauma que é infligido ao indivíduo. Então, virou também uma resposta endócrino-metabólica e imunológica ao trauma. Eu separei ali e a gente vai conseguir dividir e vocês vão ter condições de dizer daqui a pouco exatamente o que está acontecendo com o corpo e aonde a gente vai enquadrar. Se essa resposta está aqui, se ela está aqui ou se ela está aqui. Ok? Pode passar, por favor. Bom, não adianta a gente começar a falar sobre um tema que, apesar de ser um pouco óbvio, a gente não conceituar isso aí. Então, conceituando o que seria a remite, seria a capacidade de... Eu botei 3 conceitos de literaturas que eu li, gostei e copiei. Isso é copiado. Então, é a capacidade de responder... Quem responder? O corpo, o organismo. A agressões de natureza traumática, cirúrgica ou infecciosa. Pessoal, reparem numa coisa. Apesar de serem agressões de naturezas diferentes, todas elas vão desencadear a remite. Uma resposta inteligente e coordenada, essa é a sabedoria, essa é a nossa natureza, que busca mobilizar substratos e melhorar as condições orgânicas e teciduais a fim de garantir a sobrevivência do indivíduo. Então, o que o indivíduo, perante uma situação traumática, uma situação de agressão, ele faz? O corpo dele, sem você querer ou não querer, o corpo fará. Ele tentará sobreviver àquela agressão que foi infringida ao organismo dele. A resposta deverá ocorrer proporcional ao trauma infringido, sempre buscando a homeostase, ou seja, o equilíbrio. Então, o indivíduo submetido a um trauma, ele buscará artifícios no seu próprio organismo para que ele retorne ao seu equilíbrio, à sua homeostase. Pode passar. Pode ir. Então, diante de situações traumáticas, como um trauma facial grave, pode passar. Situações extremas, onde o indivíduo chega em insuficiência respiratória no pronto-socorro, porque levou uma facada, um ferimento por arma branca na região cervical, pode passar. Situações como desse tipo, um PAF, uma perfuração por arma de fogo na região da boca, da mandíbula, no rosto, pode passar. Situações extremas, um acidentado de carro que chega com um politrauma, ele tem trauma abdominal, trauma crânioencefálico, ele tem trauma dos membros, então um politraumatizado, tudo isso vai gerar remite. Pode passar. E, obviamente, pode passar. Todas essas situações traumáticas, elas vão provocar a remite. Pode parar. E, obviamente, como eu falei para vocês, essa resposta ela é inteligente, ela é coordenada e ela é proporcional. Por que proporcional? Traumas menores vão gerar remites de menor escalão. O corpo não precisa se esforçar tanto para atuar no seu retorno ao equilíbrio diante de uma cirurgia eletiva, como uma colicistectomia, retirada da vesícula biliar, como, por exemplo, uma herniorrafia inguinal, é diferente da remite desses pacientes que estão sendo submetidos a procedimentos mais invasivos, mais complexos, ou situações de um politraumatizado, como vocês estão vendo aí. Aquilo ali, essa foto aqui, isso aqui é um tumor de ovário, gigante. Isso aqui é um paciente com queimadura de 3º grau. Foi feita uma escarotomia, porque isso aqui vira uma carapaça, então você precisa fazer uma abertura dessa aponeurose para que o indivíduo consiga ventilar, consiga respirar, porque senão ele morre por restrição respiratória por conta da queimadura. Só para vocês entenderem. Isso aqui é uma ressecção abdômen perineal de reto. Ontem
Era um aluno do 12º, que estava numa cirurgia minha, quando a gente retira o tumor pelo períneo do paciente. Tumor que invade o canal anal, invade o ânus, e a gente faz uma parte abdominal, uma parte perineal. Pode passar. Então, está aqui. O corpo, vocês já devem ter visto essa analogia na bioquímica, é uma fábrica, onde a gente tem as pessoas que trabalham ali, e aí eu figurativamente coloquei lá os hormônios, que vão chamar a atenção e vão atuar em outras células para que elas possam se mobilizar e começarem a resposta endócrino metabólica e imunológica ao trauma. As enzimas, que são os verdadeiros operários que vão fazer a parte operacional, fazer as coisas acontecerem, células de defesa e citocinas ou citoquinas, como vocês quiserem chamar, que vão atuar na resposta imune. Então a gente tem hormonal, metabólica, imune. E aí você tem os substratos que vão servir. Para quê, pessoal? Para que eu vou ter que mobilizar proteína e para que eu vou ter que mobilizar gordura? Alguém pode me dizer? Sim, para buscar homeostasia. Isso é o final. Eu quero o meio. O que eu preciso fazer mobilizando proteína e gordura? Qual é a minha intenção? É fabricar o quê? E energia é o quê? Não, energia é glicose. A glicose é a fonte de energia. O ATP também é o final. Mas o substrato que eu quero produzir está lá. É a glicose. Então eu tenho respostas que começam aqui, no meu eixo hipotálamo-hipofisário, adenohipófise, neurohipófise, eu já dei essa aula para vocês. E aqui a gente vai atuar mobilizando proteína, quebrando proteína e gordura diante de uma situação extrema para mobilizar a glicose. Biase, mas eu já não tenho glicose estocada no meu corpo? Sim. Você faz isso através de quê? Do glicogênio. E a gente possui glicogênio, vocês viram isso na bioquímica, no músculo, não é isso? E no fígado. Porém, esse armazenamento ele é temporário. Então, mediante uma situação extrema que você precise mobilizar glicose para que você gere energia para o seu corpo responder ao trauma, você começa a queimar esses estoques de glicogênio, que é a glicogenólise, não é isso? Você tem a glicogênese para estocar e a glicogenólise para quebrar. Então, você começa a fazer glicogenólise e você começa a empurrar a glicose no sangue, para que as células possam usar essa glicose. Porém, isso vai durar de 12 a 24 horas. Depois, você não tem mais glicose estocada. E aí é a hora que você vai começar a mobilizar proteína e gordura para fazer isso. Até aqui foi? Vocês lembram disso? Glicólise, glicogênese, glicogenólise, gliconeogênese. Mobilizar gordura e proteína, significa fazer gliconeogênese, não é isso? Ok, vamos embora. Próximo. Então tá lá, você tem um fator agressor atuando no indivíduo, seja ele qual for. Aqui nessa aula, eu não estou me referindo só à cirurgia em si, eu estou me referindo a qualquer trauma. Lembrem que lá naquele conceito eu coloquei até mesmo agentes infecciosos. Isso não deixa de submeter o corpo do indivíduo a um estresse orgânico. Então isso é um trauma, isso é uma violência. Então, Biase, você está querendo me dizer que essa aula é de cirurgia, mas essa aula serve para qualquer um, para qualquer um. O clínico precisa entender isso aqui. Eu vou dar um exemplo, vou dar uma parada aqui, antes de continuar isso aqui, vou dar um exemplo agora. Antes de vir para cá, eu estava passando visita em 2 hospitais, uns pacientes que eu operei ontem, anteontem, durante a semana, né? Alguns que estão internados ainda. E aí eu cheguei para passar visita agora na UTI, antes de vir para cá. Agora, vim pensando, falei, pô, vou falar isso com eles, para ver se eles conseguem pegar o negócio e a importância da coisa. Cheguei lá para ver um paciente que eu fiz a ressecção abdômeno-perineal, esse tumor de reto invadindo o canal anal, uma cirurgia grande. Tal. Cheguei lá agora, o colega plantonista chegou para mim, bom dia, doutor Biase, tudo bem? Tudo bem. Eu já vi o paciente do senhor. Tal. Ah, tá, obrigado, eu estou lá dando uma olhadinha nele, eu queria te mostrar os exames dele. Já chegou a rotina, a gente colheu o exame, já chegou. Ah, é? Tá. E eu, pouco interessado no exame, e ele lendo para mim. Não, é porque ele está com a leucocitose. Está com a leucocitose. E outra coisa, Biase, urinou pouco.
urinou pouco, e a frequência cardíaca dele está um pouquinho mais alta agora do que quando ele chegou. Ele não estava taquicárdico, não estava com frequência acima de 100, mas estava com uma frequência maior do que quando ele chegou. E outra coisa, doutor Biasi, a gente não vai iniciar a dieta para ele hoje, não? Não sei se o senhor vai querer. Eu falei, não, ele vai ficar em dieta zero, porque ele ainda não tem peristalse. Gravaram essas informações? Ele tem uma leucocitose, ele está oligúrico, ele está com a frequência cardíaca maior do que a basal e ele está com a peristalse abolida. Guardem essas informações e a gente vai conversar. E aí seria muito bom se eu pudesse trazer o colega e sentar ele aqui para ele assistir essa aula, porque ele ia saber que tudo o que ele me falou é irrelevante. E se ele não me dissesse nada, eu já diria que o paciente estava exatamente assim. Por quê? Porque esse paciente está na remite. Ele foi operado ontem, uma cirurgia de grande porte. Tudo o que ele me falou é completamente normal e proporcional diante daquilo que eu fiz nesse paciente. Eu o traumatizei, eu o operei. Então é normal. Normal esse paciente estar oligúrico? Sim. A diurese vai protrair mesmo. Por quê? A gente vai ver lá o hormônio antidiurético, a vasopressina, produzida lá na neurohipófise, vai fazer absorção de água no túbulo contorcido distal, no ducto coletor. Vocês já viram isso tudo? Então, se eu pudesse pegar, falar assim, vamos voltar lá. Entendeu porque eu falei para vocês que o tempo não vai voltar? Não vai. Não vai voltar. Então, tá lá. E aí, quando você tem uma resposta ao trauma, você vai passar por um divisor de águas. Ou você vai ter um médico, vai ter um intensivista, um clínico ou qualquer um que esteja perto de você para te dar assistência e você vai caminhar para cá, porque você vai ser ajudado e a gente vai aprender como é que a gente vai ajudar esse paciente e ele vai ter alta hospitalar e ele vai sobreviver. Ou, se nós não atuarmos aqui e esse paciente tiver uma remite exacerbada, esse paciente pode vir a óbito, a falência múltipla de órgãos. Por quê? A remite, ela será inevitável. Porém, o que coloca a vida do paciente em risco é a remite exacerbada. É quando você perde o controle, o corpo começa a queimar todos os seus substratos até ele levar aquela fábrica a quê? A falência, a destruição. E aí, o próprio corpo do indivíduo levará ele à falência múltipla de órgãos e, consequentemente, à morte. Ok? Então, nós vamos atuar ali. Pode passar. Pode passar. Então, tá lá. Você, médico, será o divisor de águas desse paciente. Pode ir. Então, tá lá, pessoal. Diante de um trauma, pode passar. Eu tenho ativação do sistema nervoso central. Pode falar, meu anjo. Pode, por favor. Você não me fala, eu nem ia perceber que eu estou suado, tão concentrado que eu estou. Pode ligar tudo. Oi? Pode ligar para o lado que você quiser. Se quiser ligar todos, pode ligar todos. Então, você tem lá núcleos hipotalâmicos, que a gente já viu, né? A gente tem o sistema porta-hipofisário, com a vascularização, alguns hormônios, como, por exemplo, na neurohipófise, eles são produzidos aqui, no núcleo supraóptico e paraventricular, e você produz os hormônios aqui e a neurohipófise simplesmente secreta. A adenohipófise não. A adenohipófise, ela produz os seus hormônios. Tá? E aí, a partir disso, isso é jogado na corrente sanguínea e aí vai atingir a vários órgãos e várias glândulas pelo corpo. Então, o desencadeamento, resposta endócrina, resposta metabólica e, por último, a resposta imunológica. Ah, é nessa sequência? Não, ocorre tudo junto. E tudo de forma inteligente e coordenada. Pode passar. Então, tá lá. Isso aqui vocês já sabem tudo. Eu vou falar por cima só para vocês recordarem. Então, a gente tem lá o hormônio liberador de corticotrofina, produção de ACTH, aonde? Lá na suprarrenal, não é isso? No córtex da suprarrenal. E aí você tem a produção de quê? Cortisol. Esse é o cara. Cortisol é o cara. Você pode ter dois caras? Pode. Se eu puder escolher cortisol e catecolamina. Isso vai fazer a diferença para você.
Então, a produção de cortisol está diretamente relacionada ao quê? A mobilização dos substratos, quebra da proteína em aminoácido e a quebra também da gordura em ácido graxo e glicerol. Para quê? Para que a gente possa produzir glicose. Então, sem esse cara aqui, não existe gliconeogênese. E outra coisa, esse cara aqui é que vai sensibilizar os tecidos à atuação das catecolaminas, para que eu faça vasoconstrição. Para um indivíduo que está sangrando diante de um trauma, faça a vasoconstrição e não deixe ele se esvair em sangue, perder toda a sua volemia e morrer por um choque hipotensivo, hipovolêmico. Ok? Então tá lá, catecolaminas, vasoconstrição, estímulo à glicólise, a glicogenólise, a gliconeogênese e a lipólise. Então as catecolaminas vão atuar na gliconeogênese? Sim. Junto com o cortisol? Sim. O hormônio antidiurético, mais recentemente chamado de vasopressina, produzido lá na neurohipófise, aumento da reabsorção de água, como eu falei com vocês, vasoconstrição esplâncnica, ou seja, existe o triângulo da vida. Eu estava falando isso com um residente esses dias. Filho, entenda uma coisa, quando tudo estiver perdido, o seu corpo vai privilegiar cérebro, pulmão e coração. Esse é o triângulo da vida. Mediante as situações extremas de estresse orgânico, o corpo vai mandar sangue para isso aqui. Todo o resto vai diminuir o aporte sanguíneo. Então eu tenho vasoconstricção esplâncnica, ou seja, o que a gente tiver de sangue vai para lá, intestino, rim, suprarrenal, e qualquer outra víscera que vocês falarem aí comigo, estômago, tudo vai estar privado de sangue em detrimento àquilo ali. Biase, se eu tenho menos sangue chegando no rim, eu tenho diminuição da taxa de filtração glomerular. E, consequentemente, eu produzo menos urina. Sim. É por isso que o seu paciente está oligúrico. Sim. Biase, se eu tenho menos sangue chegando no intestino do paciente, com catecolamina atuando ali também, às vezes o paciente está com dor, é por isso que esse paciente não tem fome, né, Biase? Sim. Fator de necrose tumoral? Sim. Produzido pelos macrófagos? Sim. E é por isso que a peristalse dele está diminuída ou abolida? Sim. Se você tentar dar dieta para esse paciente hoje, libera um pãozinho para ele com um cafezinho com leite, o que vai acontecer? Ele vai distender, ele vai vomitar. Por quê? Ele ainda está no período de injúria da remite, eu vou falar isso com vocês. Aldosterona, absorção de sódio, para quê? Sódio para quê? Para reter água, para manter pressão coloidosmótica dentro do vaso, manter a volemia. Eliminação de potássio. Biase, eu falei isso com o residente, saindo de uma cirurgia, ele já está lá prescrevendo, fui lá olhar a prescrição dele. Filho, para que você está botando potássio aqui? Não, porque tem que repor potássio, né? Senão pode fazer hipocalemia, ali faz ilho paralítico. Não. No momento da cirurgia, quando você corta um paciente, corta tecidos, você tem liberação do potássio intracelular. Então, no primeiro momento, você tem o quê? Potássio mais alto. Depois, sim, você começa a ter eliminação de potássio, e aí sim você precisa repor potássio para esse paciente no pós-operatório. Maior eliminação de hidrogênio, por isso que o paciente faz uma alcalose mista no pós-operatório imediato, ele está eliminando hidrogênio pra caramba pela urina. E outra coisa, o paciente com dor, ele hiperventila. Quando ele hiperventila, ele joga CO2 para fora, e aí diminui o ácido carbônico. Lá no balanço, vocês aprenderam o tampão ácido básico já? Já? Show, não vocês sabem isso melhor do que eu. Caiu o ácido carbônico, o que vai acontecer? O pH desse paciente vai começar a subir. Então, esse paciente vai ter uma alcalose mista respiratória e metabólica, eliminação do hidrogênio. E esse hidrogênio, eu vou mostrar para vocês, ainda vai carrear o nitrogênio. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. O glucagon, hormônio contra-insulínico. A insulina é um hormônio anabólico, não é isso? O pâncreas secreta insulina, as células beta lá do pâncreas, não é isso? Você pega a glicose que está no sangue e ele estoca na célula. O corpo, pessoal, está o tempo todo querendo estocar. É por isso que se você não fizer nada, se você não fizer exercício físico, você vai o quê? Engordar.
Porque você está o tempo todo se alimentando para quê? Estocar. Porque o seu corpo está te preparando a qualquer momento por um estresse, seja ele qual for. E o GH, que o pessoal às vezes gosta de tomar para dar uma crescida, mas aqui na Remit ele tem uma função de lipólise, quebra da gordura em glicerol e ácido graxo. Pode passar. Se tiver cansativo, eu paro por uns 5 minutinhos e vocês me falam, tá? Então tá lá, resposta tumoral, produção de mediadores inflamatórios, as interleucinas, a interleucina 1 diretamente relacionada à elevação da temperatura no pós-operatório. O paciente no pós-operatório, ele não vai ficar febril, mas a temperatura dele vai elevar discretamente. Por quê? Interleucina 1. Tá? E aí, todas essas respostas que vão haver, do ponto de vista humoral e imunológico, estão relacionadas à produção desses mediadores inflamatórios e proteínas de fase aguda. Está relacionado a isso. E aí começa o processo de reparação tecidual. Homeostase, cicatrização, tudo isso mediado por esses fatores. Ok? Está lá, ó, temperatura aumentando, frequência cardíaca do paciente aumenta também. Aliás, então é por isso que o seu paciente está mais taquicárdico? Não está taquicárdico, mas a frequência aumentou? Sim. Frequência respiratória. Leucocitose? Sim. Está aqui, ó. Está aqui a resposta para o doutor. Por que o meu paciente tem leucocitose no pós-operatório? Ok, pessoal? E se tudo isso daqui não for controlado por ele que está lá agora de plantão no CTI, o que vai... E por eu, obviamente, que sou médico assistente, que quando eu sair daqui eu vou passar lá de novo, depois do meu consultório, que eu vou ficar em cima, ele vai vir para cá, ó. É uma resposta sistêmica inflamatória. Vocês conhecem como SIRS, ok? Então, se o paciente não for ajudado, auxiliado na sua recuperação, o remite, ele vai se tornar exacerbado e esse paciente vai evoluir para cá. Pode passar. Então tá lá, pessoal, cortisol, a gente comentou já bastante, produção no córtex da suprarrenal, como vocês sabem, função primordial na remite, mobilização de aminoácidos, catabolismo da proteína, mobilização de aminoácido para quê? Substrato para gliconeogênese, cicatrização de feridas, síntese de proteínas de fase aguda, mediadores inflamatórios, interleucina, interferon, fator de necrostoma, todos esses mediadores. Estimula a lipólise, a gente viu isso também, produção de ácido graxo e glicerol. Pode passar. Tá lá, catecolamina. Lembra? Eu falei desses dois caras para vocês. Esse daqui já é produzido não no córtex, mas na medula da suprarrenal. Efeito cinético com cortisol, a gente falou. Preservação do tônus vascular e da perfusão sanguínea. Ok? Se esse paciente está diante de um sangramento, a pressão arterial dele está baixa. Se eu tenho um vaso desse tamanho para passar o sangue, é uma coisa, a pressão aqui é menor. Se eu diminuo o calibre desse vaso, obviamente a pressão sanguínea se torna maior. Vasoconstrição, catecolamina. Estímulo à glicogenólise, gliconeogênese e lipólise. Mecanismo de luta e fuga, né? Mediante uma situação de estresse, vocês viram aí na fisiologia, mas onde vocês viram isso aí? Aqueles mecanismos de luta e fuga. Que o camarada ele tem diminuição da peristalse, consequentemente ele para de evacuar, o indivíduo tem piloereção, não é isso? Todos aqueles mecanismos que a catecolamina, aumento da frequência cardíaca, do inotropismo cardíaco, do batimotropismo, ok? Cromotropismo, vocês viram tudo isso. Atonia intestinal. Biase, espera aí, agora acabou. Você tinha falado comigo a respeito do cara que está com o aumento das catecolaminas, ele começa a ter atonia intestinal, porque tem vasoconstrição esplânica, vasopressina. Agora, a catecolamina, o ADH eu entendi, mas a catecolamina não. Pessoal, em que situação as catecolaminas vão estar aumentadas? De uma forma bem básica. Que situação você tem um aumento da catecolamina? Quando o indivíduo está com o quê? Alguém pode me dizer? Aumento de adrenalina, situação de medo, de estresse. Mas ali, vamos supor que o seu paciente confie em você, ele está confortável com você. Mas ele pode ter o quê que aumenta a catecolamina dele? De forma absurda no corpo. Vamos lá. De quê? Não.
Não. O que esse paciente tem para a catecolamina dele estar alta no pós-operatório? Ele sofreu um trauma. Oi? Dor. Dor. Mais uma vez. Dor. Não se esqueçam disso. O paciente no pós-operatório com dor é o paciente, se ele não tiver a dor controlada, ele irá evoluir mal de todas as formas possíveis. Porque níveis aumentados de catecolamina no corpo vão fazer todos esses efeitos deletérios ao corpo do indivíduo. E eu vou falar vários outros, além da própria dor. Não tem coisa pior do que dor. Não tem coisa pior do que um paciente acordar com dor. Eu fiquei triste quando eu soube que não existe mais aulas de anestesiologia. Não tem mais, né? Pelo que eu sei, não tem mais. E um dos maiores professores que eu já conheci na minha vida chama-se Carlos Sá. Carlos Sá foi presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Era um cara do nível assim, de Fernando Paes Leme, professor Albino, professor Walter Tavares. Gente, o que é isso? São pessoas que não são importantes em Volta Redonda ou no estado do Rio. São pessoas que têm importância nacional. O professor Carlos Sá era um cara que, além de uma espiritualidade impressionante, e eu não preciso ser professor de filosofia ou de qualquer outra matéria de humanas para falar sobre isso com vocês. Não consigo entender uma grade curricular com 200 aulas de o homem e a sua função no universo. Não. Não. E eu digo isso para vocês como alguém que estuda filosofia, porque eu sou apaixonado por filosofia. Mas ser médico, saber filosofia e entender das questões humanas é uma obrigação. E vocês não precisam ter aqui um professor de filosofia, ou seja lá de qualquer especialidade, para falar sobre isso com vocês. Carlos Sá era um cara impressionante. E ele dava aulas para a gente. Por exemplo, eu só fui entender equilíbrio ácido básico com ele. E ele não admitia isso aqui. A aula dele era no giz. Hoje seria na caneta. Era no quadro. E eu duvido que você passasse por uma aula dele de equilíbrio ácido básico se você não entender. Parada cardiorrespiratória, anestésicos e a aula mais importante e brilhante, a sensação nossa no final da aula era de aplaudir. Era de aplaudir o cara. E ele foi paraninfo da minha turma. No meu encontro de 5 anos aqui na faculdade, ele estava presente, já doente, e ainda tomou junto de mim, já brindamos juntos, um drink que o Zonzinho fez pra gente. Aqueles drink maluco que o Zonzinho, não sei se ainda fazia na época, que foi meu professor também. Então, era isso, controle da dor. E nós vamos falar sobre o controle da dor aqui para vocês. Pode passar. E como que eu faço para controlar a dor nesse paciente, tanto no perioperatório quanto no pós-operatório. Pode passar. Espera aí, volta. Eu não falei da UDOS. Falei? Ah, não. ADH, a gente já viu. Ação na osmolaridade. Ok? Absorção de sódio. Retenção de água, né? Desculpa, água livre. E manutenção da volemia. Ah lá, tá lá. Absorção de água nos ductos coletores. Vasopressina, né? Lembrar da vasoconstrição esplânica, que a gente já conversou aqui. Pode ir. Eu não sigo muito roteiro de aula, não. Às vezes eu fico com vontade de falar alguma coisa, eu falo na hora, depois passo o slide, eu passo mais rápido. Tá bom? Mas se quiser parar para alguém copiar, pode pedir, é só parar. Aldosterona, mesma coisa. Absorção de sódio, eliminação de potássio. Tá lá. Pode passar. Isso vocês já viram. Composição de peso corporal, não vou falar disso não. Pode passar, você já sabe tudo isso. Tá lá, a nossa fábrica. O que ela faz? Gerenciamento de energia. Então a gente tem os estoques, primeiro lá, glicogênio hepático, o mais rápido que a gente vai mobilizar. Glicogênio do músculo também, mas muito mais hepático. O fígado sim é um grande órgão que tem glicogênio para liberar imediatamente para a gente ter acesso à glicose. E depois disso, aí a gente vai ter aminoácido, glicerol, ácido graxo, o próprio lactato. Eu vou mostrar para vocês quando é que a gente produz lactato e isso aqui vai virar glicose, de que forma. Alguém lembra do nome do ciclo? Que vai Agora é a hora da bioquímica. Fala para mim. O quê? Deus. Muito bom.
Muito bom. E a gente sabe que alguns substratos desse aqui, por exemplo, como o ácido graxo, ele não precisa nem se transformar em glicose. Ele já serve como fonte de energia para alguns tecidos. Então, alguns tecidos, ele não precisa se alimentar exclusivamente da glicose. Tem tecido, não. Se oferece para ele, toma aqui, pô, esse ácido graxo, aminoácido. Não. Alanina, não. Glutamina, não. Eu quero glicose. Então, você toma glicose. Agora, tem outros, não. São mais flexíveis, mais raízes, músculo cardíaco, músculo esquelético, suprarrenal. Eles aceitam outras coisas. Você dá para ele, ele transforma aquilo, ele mesmo, em energia. Pode passar. Está lá, as alternativas. A partir do momento que o glicogênio acabou, gliconeogênese. A gente já viu. Quais são os principais aminoácidos responsáveis pela fonte de energia? Alanina e glutamina. Glicerol e lactato. Pode passar. Está lá. Olha o nosso paciente aí. Não é o meu, graças a Deus, mas está lá. Politrauma, várias cirurgias abdominais, hipertensão intraabdominal, as alças intestinais estão tão edemaciadas, tanto líquido no terceiro espaço, você não consegue fechar mais o abdômen do paciente. Está lá. Peritoneostomia, vocês vão ver tudo isso em cirurgia mais tarde comigo também. Bolsa de Bogotá. Para quê? Para você não comprimir essas alças com a parede abdominal e aumentar a pressão dentro do abdômen. Então está lá, ó. O paciente fica com as alças expostas, cobertas por esse plástico aqui, enquanto ele não sai desse período de injúria. Entubado, catéter aqui, catéter aqui, catéter aqui, catéter aqui, catéter aqui, catéter para tudo quanto é lado. Esse é o paciente, pessoal. Vocês têm dúvida que esse paciente está numa remite fudida? Fudida. Quem é o cara que vai atuar nesse paciente? O seu médico. Deus está no controle. Sim, mas quem segura no volante é o médico. Ok? Para com esse negócio de falar que morreu foi porque Deus quis. Para com esse negócio. A gente precisa de médico, e médico bom do lado, porque se um cara desse, se um paciente desse não tiver um doutor que saiba de remite, ele irá evoluir para forma exacerbada, descontrolada, falência múltipla de órgãos e óbito. Biase, mas eu acredito em questões espirituais. Eu também. Mas aqui nos capacitamos para fazer a nossa parte. Ah, mas quer levar ele assim mesmo. Então leve, mas eu vou brigar por ele. Mas não é brigar com boa intenção, não. Eu canso de ver gente falar assim, pô, Biase, coitado. O cara é esforçado pra caramba. O cara tem boa vontade. Meu amigo, boa vontade não me interessa só. Boa vontade é a obrigação de quem está sendo médico, de quem faz medicina. É boa vontade. Porque se você não tiver vontade de lidar com as pessoas, você não pode estar aqui. Então, proatividade, boa vontade é obrigação. Eu preciso de capacitação, conhecimento. Ou você sabe, ou você pede ajuda. Porque se você não pedir ajuda e não souber, ele vai morrer. Ok? Passa. Muito rápido? Vamos lá. Então, a gente tem algumas fases que o indivíduo vai enfrentar na sua remite no pós-operatório. Quais são elas? A mais importante, e a que precisa mais do doutor, a fase adrenérgica, adrenérgica corticoide, ou fase de injúria. Quando eu aprendi era injúria, então eu faço um saudosismo, mas quando eu aprendi era a fase de injúria. Agora é fase adrenérgica ou corticoide. Por quê? O próprio nome já diz, é quando eu tenho alta de cortisol e alta de catecolamina. Precisa decorar? Não, filho. Olha o nome. Se você entende o que acontece, você sabe o nome da fase. Adrenérgica, corticoide. Injúria, obviamente, que é o período pior de injúria que o doente pode sofrer, é no pós-operatório imediato. O que vai acontecer nessa fase? Características que eu coloquei aqui para vocês botarem na cabeça. Aumento dos mediadores pró-inflamatórios, proteínas de fase aguda, citocinas, interleucinas, tudo que vocês já viram lá. Está lá. Aumento da gliconeogênese, mobilização de substratos, aminoácidos e ácidos graxos e glicerol,
lipólise, né? No caso, glicogênese é aumentada, produzindo glicose, quebra de lipólise também. Exacerbação da atividade imune das células de defesa, a tal da leucocitose. As células de defesa vão estar atuando para que eu tenha a defesa do corpo contra invasores. Lembre-se, quando você quebra a barreira natural, que é a pele do paciente, você expõe os tecidos aqui, a contaminação bacteriana, agentes externos, sujeira. Você pega um politraumatizado desse, a vontade te dá de pegar uma mangueira e limpar o cara primeiro, para depois você atender. Então, se opera no meio daquele vulco-vulco, é grama dentro da barriga, dentro da perna, é pedaço de comida que abriu uma víscera, aquilo está tudo... O que vai atuar ali, gente? Células de defesa. Balanço nitrogenado negativo. Aí ferrou. Alguém tem ideia por que o balanço nitrogenado é negativo? Precisa acertar? Não. Vocês têm uma ideia por que o balanço nitrogenado é negativo? Olhem para a fórmula química do aminoácido. Balanço nitrogenado, nitrogênio, N, está aqui. Se eu vou quebrar essa proteína, aqui está o aminoácido, aí vai depender, por isso que eu botei o R aqui. Depende do tipo do aminoácido, vai mudar o radical, não é isso? Mas a base da fórmula é essa aqui. Se eu quebro isso aqui, eu estou quebrando esse grupo amino, esse grupo amino vai se juntar ao hidrogênio e vai ser eliminado aonde? Lá na urina. É o amônio. NH3, não é amônia, amônio, amônia é NH4, NH3. Então, no início, quando eu tenho muita quebra de aminoácido, muita desaminação, muita perda de nitrogênio, o meu balanço nitrogenado é negativo. Passa. Aí, passado o período de injúria, o paciente começa a melhorar. Ele sai daquela fase de altos níveis de catecolamina, de cortisol, e aí o paciente começa a entrar numa fase anabólica. Até então, pessoal, o que era? Catabolismo. Catabolismo ferrado para mobilizar substrato para o indivíduo sobreviver. Agora não. Agora entra na fase de anabolismo. Se o indivíduo está numa fase anabólica, se ele volta a estocar, é porque o corpo está melhorando. Então aqui é o paciente que ele já tem fome, o paciente quer andar, o paciente não está com dor, o paciente está te enchendo o saco. Doutor, você vai me dar alta quando? É aqui. Você acha que alguém ferrado na cama, cheio de sonda, tubo, com dor, tem fome? Está com vontade de comer uma comidinha? Estou com vontade de comer aquele filézinho mignon com queijo brie? Não. Você bota o cara para tomar banho, o cara fala, doutor, eu não quero tomar banho. Eu quero ficar assim, eu vou apodrecer assim na cama, sem tomar banho. Ok? Então aqui não. Aqui ele já vai ter o equilíbrio do balanço nitrogenado e do potássio. O potássio do cara já fica legal, você não precisa ficar repondo potássio mais para o paciente. O paciente para de eliminar o nitrogênio na urina. E aí você começa a ter o equilíbrio desse balanço nitrogenado. Por quê? Ele começa a fabricar aminoácido. Ele não está quebrando mais aminoácido. Ok? Não está quebrando mais proteína. O paciente está em síntese proteica. Porque o paciente que não entra nessa fase, e o paciente que permanece na remite, na injúria, é aquele paciente que começa a emagrecer no leito. É o paciente que começa a queimar proteína, e ele começa a ficar sarcopênico, ele perde musculatura. Você chega num paciente que está há 30 dias no CTI, você faz isso aqui, ó, não tem bracinho mais. Você pega a panturrilha do paciente, a panturrilha do paciente sumiu. O que está acontecendo? Essa fábrica já queimou o cimento, já queimou o tijolo, ela começa a queimar o que? A própria parede, a própria estrutura orgânica. O indivíduo começa a morrer no leito. É uma morte gradativa. Coitado, morreu de ontem para hoje. Estava bem, cara. Estava bem, ontem passei aqui para ver ele. Não, ele não estava bem, meu irmão. Não estava bem. É o paciente que ele está entubado há vários dias, ou com uma traqueostomia, mas também ventilação mecânica, que ele está sarcopênico, você tira o ventilador mecânico dele, para o cara voltar a respirar, ele não respira. Biase, ele está acordado. Como é que é o seu nome?
Nathalie. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Ele está assim. Aí eu faço assim, ó. Vou tirar esse aparelhinho aqui da sua traqueostomia, tá? Tá. Nathalie. Oi. Ela está ficando roxinha. Vou botar de novo. O que acontece? Ela não consegue assumir o drive respiratório, porque o mecanismo de respiração ocorre lá na célula. Quem respira é célula, doutora. Você ventila. E para ventilar, você tem que ter músculo. Músculo é ter diafragma, musculatura torácica, intercostal, musculatura abdominal, musculatura escalênica. E isso é o que faz você respirar. Um mecanismo ventilatório. Desculpa, isso é o que faz você ventilar. O que faz você respirar é a sua mitocôndria. Que é ATP, aí é outra história. Ventilação. O paciente não consegue ventilar. Por quê? A sarcopenia é tão grave, é tão grande, que o indivíduo não tem músculo, ele queimou tudo. Agora, se ele está aqui, não. Se ele está aqui, ele está pimpão. Está fazendo fisioterapia, gostou do pimpão. Ele está fazendo bicicletinha, ciclo ergômetro, no leito. Aí sim, diminuição do ADH. Ele não tem altos índices mais de ADH. E aí, se ele não tem mais ADH alto, o que acontece com ele? Ele começa a urinar. Não precisa ficar de sonda mais. Ela vai lá, faz xixi dele. Está urinando? Ih, estou urinando, estou vendo muito soro também, né, doutor? Estou urinando um balde, diga. Esse paciente está em injúria mais? Claro que não. O fator de necrose tumoral começa a cair. Ou seja, isso aqui, gente, paciente oncológico, lido com isso aqui todo dia, sou oncologista, então, isso aqui bomba no doente oncológico, o macrófago produz isso aqui no balde. Então, o paciente oncológico, ele não tem fome. Fala, doutor, eu faço tudo. O cara já está lá, ferrado com um câncer, sei lá qual, a esposa enjoada, está assim, doutor, eu não sei mais o que eu faço com esse homem aqui. Aqui, tá magro, só emagrece. Eu faço tudo para ele. Ele gostava de rabada, eu faço rabada. Ele gostava de lasanha verde, eu faço. Ele não come. O cara fica assim do lado. Ele não come. Por que ele não come? Senhora, ele não come não é porque ele não quer, é porque ele não tem fome. Fator de necrose tumoral alfa lá em cima. O paciente em fase de injúria tem isso aqui lá em cima, então ele não sente fome, o doente não quer comer. Síntese proteica. Fase anabólica tardia. Pode passar. Essa é a figura da fase anabólica tardia. Está lá, marshmallows distribuídos, cicatriz umbilical. O que é isso? Isso é a fase do vira-lata. Por quê? Vocês já ouviram falar daquela mulherada, principalmente a mulherada, depois da cirurgia, fala assim, doutor, o que o senhor fez em mim? Eu engordei. Depois que eu operei com o senhor, em vez de tirar, o senhor colocou? Já ouviram isso? Nossa, eu engordei, eu tomei muito soro. Muito soro, isso é soro. Já ouviu falar nisso? Já? Quem já ouviu? Já? Vocês estão me olhando? Já ouviram falar? Não? Não? Nunca? Nossa, engorda a cirurgia, engordei depois da cirurgia. O paciente fica numa fase, nossa, eu estou engordando. Por que isso, pessoal? O corpo entende que, mediante aquilo que ele passou recentemente, o que ele tem que fazer? Estocar com pressão. Então, aqui, a lipogênese está lá em cima. O paciente está estocando tudo para que ele faça o quê? Reserva. Ele não sabe se vai passar por aquilo de novo. Então, é onde o paciente ganha peso, e se não controlar, ganha peso mesmo. É essa fase anabólica tardia. Então, temos 3 fases, pessoal. A fase de injúria, ou adrenérgica corticoide, não é isso? Catecolamina e cortisol alto. A fase anabólica precoce e a fase anabólica tardia. A primeira é catabólica, as outras 2 anabólicas. Falei. Geralmente ele já está no quarto, né? Geralmente o paciente não tem necessidade de ficar na UTI mais, né? A não ser que tenha algum fator onde ele precisa ser monitorizado, o paciente tem uma cardiopatia grave, uma doença pulmonar crônica já que acaba postergando a reabilitação dele, mas geralmente já é um paciente que já está na enfermaria. A fase anabólica tardia está em casa, comendo, desesperadamente às vezes. Pode passar. Então está lá.
que pode causar exacerbação da resposta? Traumas complexos, sistêmicos, o grande queimado. Oi, meu amigo. Fala mais alto, por favor. Na verdade, não é descontrolada. Quando o fator de necrose tumoral ele está alto, significa que o indivíduo ainda está numa fase de injúria, numa fase onde a remite ainda não, ela não se atenuou, vamos dizer assim, ela ainda está exacerbada. Tá? Cirurgias de grande porte, ou cirurgias que estejam cursando com complicação. Às vezes você faz uma cirurgia que o paciente poderia ter alta no dia seguinte. Eu vou fazer uma esterectomia numa mulher. Só que aí o cirurgião vai lá e fez uma lesão de uma alça intestinal. Tudo bem que na hora ele pode ter ido lá, dado um pontinho naquela alça intestinal para não ficar vazando a secreção, obviamente, mas aí no pós-operatório aqueles pontos se abrem e a paciente faz uma peritonite. Então é uma cirurgia que até então era uma cirurgia simples, a paciente tinha tudo para se recuperar bem, mas ela entra numa fase de complicação cirúrgica. E aí, o que volta a chicotear? Remite. Ela volta para remite de novo, e aí, se você não reoperar essa paciente, reparar aquela alça intestinal, o paciente não sairá dessa remite. E é o que eu vivo brigando dentro do hospital. O paciente ele tem que ser examinado. Médico que não coloca a mão no paciente não é médico. Chegou no paciente, primeira coisa que eu faço, bom dia, tudo bem? Quando eu faço assim com ele, eu já vou aqui no pulso dele. Frequência cardíaca. Porque se eu não tiver nada para me ajudar, nenhum monitor, nada, é aqui, ó. Aqui eu sei se ele está nervoso falando comigo, se ele está tranquilo, se o paciente está sangrando, se o paciente está com dor. É aqui, frequência cardíaca. É um sinal fisiológico extremamente importante para a avaliação. Descubro ele dos pés à cabeça, ver como é que se ele tem edema de membros inferiores, se ele está mal distribuído, sequestro de líquido para o terceiro espaço. Às vezes a gente está hiperidratando esse paciente. Palpar o abdômen, olhar a ferida cirúrgica. Isso tudo a gente precisa fazer. Por quê? Se essa mulher que eu citei o exemplo, a cirurgia, a primeira cirurgia, foi tudo bem, tudo como programado. Mas se essa paciente não for reoperada, por melhor que seja o intensivista, por melhor que seja o médico que esteja lá, assessorando ela, dando assistência para ela na UTI, ela vai morrer. Porque se você ficar tratando os efeitos da remite, mas não tratar a causa que esteja perpetuando a remite, a paciente vai morrer. A paciente tem uma peritonite. Se você não reoperar, não adianta, você vai gastar todo o medicamento do hospital e não vai salvar o seu paciente. Está lá. Exacerbação da remite é igual à perpetuação do estado de hipercatabolismo. Proteólise descontrolada, persistência de lipólise, vasoconstrição mantida na microcirculação. É aquele paciente que você vai visitar ele no CTI, ele está com doses altas de catecolamina, porque a catecolamina endógena dele já foi. Então você começa a ter que botar noradrenalina no paciente, vasopressina, dobutamina e etc, etc. Começa a botar as aminas vasopressoras, que a gente chama. E aí você vai examinar, quando você tira a coberta do doente, você olha a ponta dos dedos dele, tá igual o tênis dela aqui, ó, roxo. Você olha a pontinha dos dedos roxo. Você faz assim nele, ó, para você ver enchimento capilar lentificado. Por quê? Catecolamina lá em cima, vasoconstrição periférica. O que ele está privilegiando? Não quer morrer. Ele não quer morrer. Inconscientemente, ele não quer morrer. Pode passar. Então está lá. Resposta endócrina humoral proporcional à gravidade da lesão. Guardem essa frase. Sempre essa resposta será proporcional. Está aqui, os tecidos que se alimentam de glicose, única e exclusivamente. Neurônio é enjoado. Se o neurônio é enjoado, você imagina um neurocirurgião. Porra, o cara é. O cirurgião é aquele que se acha Deus, não é isso? O neurocirurgião tem certeza. E a cirurgia é chata, hein? Eu acompanhei, já quis fazer neurocirurgia, pô, 2 horas para caminhar 1 centímetro dentro do cérebro, eu não aguento. Você imagina, eu andando, eu fico louco.
suprarrenal e hemácias também. Utilizam glicose como substrato energético, exclusivamente. Pode passar. Está lá. Você brilhantemente falou do ciclo de Core. Tecido lesado, paciente no estresse metabólico, humoral, endócrino, vasoconstrição periférica, mas esse tecido quer se manter vivo. Começa a causar o que aqui? Anaerobiose. Produção de quê? Lactato. E aí você tem, na quebra da glicose, a formação de lactato. Só que o corpo, ele tem recurso, cara. Ele vai lá no fígado, ele vai converter isso aqui, através do ciclo de Core, ele vai formar o quê? Glicose de novo. Então isso é gliconeogênese, utilizando o quê? Lactato, através do ciclo de Core, lá no fígado. Pode passar. Quebra de lipídios, eu vou gerar o quê? Ácido graxo e glicerol. Aqui, ó. Quem utiliza ácido graxo? Lembra que eu falei com vocês aqui, ó? Musculatura cardíaca. Ele não precisa de glicose em si. Ele utiliza ácido graxo. Músculo esquelético. O glicerol vai lá para o fígado, para ser transformado novamente em glicose. Pode passar. Tá lá. Isso aqui eu coloquei porque isso aqui é um tema que daria uma aula só disso aqui. Mas quando eu for falar de terapia nutricional com vocês, eu vou mostrar para vocês e vou provar para vocês que o jejum é um estresse metabólico. E que o paciente que está em jejum, no pré-operatório e no pós-operatório, ele tem a sua resposta, o seu remite, também exacerbado. Porque o paciente, se você não der o nutriente, ele quebra dele mesmo. O corpo é assim. Você me dá? Não. Então eu mesmo dou. Eu dou. Chega uma hora que ele não tem mais para dar. Então, a gente precisa atuar aqui. E quando a gente reduz o tempo de jejum, e eu vou falar isso em outra aula com vocês, a gente diminui a remite. O paciente que fica muito tempo em jejum no pré-operatório, ele já sai perdendo. Quando ele entra para operar, ele já está perdendo. Porque uma coisa é você encher o tanque do carro e viajar. Outra coisa é você não encher, estar com meio tanque e resolver ir para Cabo Frio. O que vai acontecer? Vai ter que parar. Vai ter que parar para abastecer. É a mesma coisa aqui. Então, no jejum prolongado, o lactato volta a ser transformado em glicose pelo fígado através do ciclo de Core. Os corpos cetônicos produzidos, eles vão também ser reutilizados como fonte de energia. Pessoal, nutrólogo, fórmulas malucas. Eu tenho que emagrecer em 15 dias 9 quilos. Vou procurar um médico. Deveria ser o contrário, né? Aí passa aquela catatal de exame, dosa coisas que eu duvido que ele sabe para que é. Pega aquilo tudo, você já foi enganado, te passa uma porrada de coisa e você fica nessa merda. O que começa a acontecer com você? Não é dieta da proteína. É isso que está valendo. Não como carboidrato, Bias. Não como. O camarada fica, na hora do almoço, é bife com ovo, é que não sei, não come carboidrato. Chega no final do dia, se ele tiver namorada, ele vai falar com a namorada, que ele vai dar aquele beijinho. Se ele não botar 3 house preto na boca, mastigar e botar um embaixo da língua, não dá para beijar. Por quê? Produção de corpo cetônico. Você começa a produzir corpos cetônicos e você começa a ter o tal do bafo, aquele bafo de onça. Aquele paciente que está internado há vários dias sem se alimentar, notem, o paciente tem bafo. Bafo. Por quê? Produção de corpos cetônicos. Que é uma fonte energética? Sim. Ajuda a proteger, porque é uma alternativa à glicose? Sim. Mas, obviamente, que isso não é salutar, né? Pode passar. A glutamina serve como substrato também para gliconeogênese, é uma fonte de energia para o enterócito, por isso que o pessoal usa glutamina no pós-operatório, porque os enterócitos que estão lá no seu intestino, eles melhoram, o trofismo deles melhora quando ele utiliza a glutamina. A mobilidade dessas microvelocidades em reabsorver os alimentos depois. E também funciona aqui na função de tampão ácido básico, transformando amônio em amônia, lá na urina. Pode passar. Alanina, geralmente encontrada aí no músculo, né? E é transformada em glicose no fígado, aí não pelo ciclo de Core, mas pelo ciclo de Fehling. Tá? Transformação de alanina em glicose. Fígado também.
a resposta imune, aí a gente tem, né? Uma resposta inflamatória e a partir da inflamação a gente tem a produção de mediadores humorais. E aí a gente vai ter benefícios e malefícios. Benefícios porque sempre quando a gente inflama é porque a gente quer reparar tecidos e a gente quer voltar à homeostase. Porém, se a atividade inflamatória não for controlada, isso passa a ser deletério. Então, a inflamação é uma fase de qualquer cicatrização. Qualquer injúria terá que ativar o seu mecanismo cicatricial. Porém, se isso não tiver um início, um meio e um fim, isso vai se tornar deletério. Pode passar. Então, tá lá. A gente tem dois tipos de resposta. A resposta inata, onde a gente vai ter a produção de mediadores inflamatórios, de enzimas por essas células que vão estar atuando ali. E quais são os objetivos da resposta inata? Limitar o dano tecidual, combater os micro-organismos que possam estar adentrando no seu corpo, o seu corpo vai estar exposto a isso aqui, e eles precisam frear isso aqui, e iniciar a resposta adaptativa. Então, eu tenho duas respostas aqui no sistema imune. A inata vai produzir essas células que estão aqui, aumentar o número dessas células, né? Polimorfonucleares, está lá os macrófagos, neutrófilos, linfócitos, e aí ele vai dar como sequência o início da resposta adaptativa. Pode passar. E está lá. A resposta adaptativa, sim. Aqui eu vou ter produção de anticorpos e produção das células T, né? Aquelas células NK, Natural Killer, ok? Linfócito T helper. É aqui que a gente começa a resposta adaptativa. É uma resposta mais específica a um determinado micro-organismo. Se for vírus é uma, se for bactéria é outra, se for fungo é outra. Então, aqui primeiro começa a resposta inata e depois resposta adaptativa. Está lá. A diferenciação do linfócito. Dependendo do agressor, TH1, TH2, TH17, isso vai depender. E aí, consequentemente, os mediadores serão produzidos de acordo com a diferenciação celular desse linfócito. Alguns produzem interferon-alfa, outros algumas interleucinas, outras, e por aí vai. Vai depender do quê? Do agente agressor especificamente. Pode passar. Está lá o mecanismo de opsonização, de migração, né? O neutrófilo bate ali, ele faz um processo de aderência, vocês tudo viram, no endotélio, depois ele passa para dentro do tecido, e aí você começa a ter o combate ao micro-organismo invasor. Pode passar. Isso é só para ilustrar, não vou ficar perdendo tempo aqui não. Vocês já viram muito isso. Está lá, exemplos de citocinas importantes. Interleucina, lembrar que a interleucina 1 é que está relacionada à elevação da temperatura no paciente, fator de necrose tumoral alfa, outras aí que vocês também já viram, prostaglandinas, as proteínas de fase aguda, radicais livres. A gente tem produção de radical livre normalmente? Sim, temos. Mas mediante as situações de anaerobiose, de dano tecidual extenso, a gente tem um aumento da produção de radical livre. E quando a gente tem um produto disso aqui, que são aqueles superóxidos do oxigênio, você começa a ter dano e morte celular. Então, a gente ouve muito em propaganda dessas pílulas milagrosas, né? Toma a pílula não sei o quê, você trata a impotência sexual e o caralho, e você diminui o seu radical livre e não sei o quê. É isso. Na verdade, é você controlar. A produção de radical livre, ela já existe naturalmente. Tá? Só que a gente tem mecanismos para meio que tamponar, coibir a ação desse superóxido. Quando você tem uma elevação absurda de superóxido, aí você começa a ter dano tecidual e morte celular. Pode passar. Catatal de interleucina, papapá, logicamente. Tem que decorar isso? Claro que não. Pode passar. Tá lá, o que é positivo na inflamação? Perdão. O que é positivo na inflamação? A gente vai ter cicatrização de ferida, combate a micro-organismos invasores, síntese de proteína de fase aguda, que é benéfico no primeiro momento, modulação da resposta imune, ação anti-inflamatória, diferenciação dos linfócitos e produção de interferon. O que a gente tem de negativo? Febre, a hipertermia, se ela não for controlada, ela pode causar proteólise no paciente,
Então, a febre, às vezes, se ela se torna muito alta, você não tem como manter um paciente com febre de 39, 40, 41 graus. Isso é incompatível com a vida, né? Você começa a ter proteólise e o paciente vai morrer. Então, às vezes, você precisa atuar aqui. Provocada por quem? Interleucina 1. Caquexia e proteólise, que é o que eu falei com vocês, a sarcopenia. Altos níveis de fator de necrose tumoral. Falência múltipla de órgãos. Diminuição de resposta a micro-organismos invasores. Chega um certo ponto, pessoal, que a falência dos órgãos, das células, das estruturas, elas começam a provocar uma produção de células de defesa deficitária. E aí o indivíduo já não se torna mais imunologicamente competente. E aí os bichos tomam conta. Pode passar. Está acabando. Endotélio, a gente tem as suas principais funções em relação à coagulação sanguínea, manutenção do tônus vascular para a gente manter a pressão nesse paciente, síntese de mediadores humorais. O endotélio é vivo. O endotélio, as suas células produzem mediadores, produzem substâncias que fazem isso de forma autóloga. Sofrem influências de catecolaminas, de cortisol, sim, mas o endotélio é vivo. O endotélio não reveste só o vaso sanguíneo e é um epitélio de passagem, não. Ele atua possibilitando, igual vocês viram lá, aquele processo de migração de células para dentro do tecido. Ele produz substâncias que vão controlar a sua vasodilatação, a sua vasoconstrição e etc. Pode passar. Está lá, todos esses mediadores que são produzidos, olha lá, endotelina, vasoconstritora produzida pelo próprio endotélio, óxido nítrico também, tá, o colágeno, que vai ajudar na cicatrização, a S-lectina, que vai aumentar a permeabilidade, facilitando aquele processo de migração das células do polimorfo nuclear para dentro do tecido, pode passar. Função plaquetária lá embaixo, está lá, ó, radical livre, ó. São produtos da cadeia respiratória intracelular, isso já ocorre, mediante um processo de isquemia grave, mediante um processo de hiperativação da parte inflamatória sistêmica, a gente tem aumento do radical livre. E aqui, o dano tecidual com morte celular. Pode passar. Outros mediadores aí inflamatórios, cada um com as suas funções, bradicinina, histanina, serotonina, endorfinas. Aliás, a gente possui endorfinas, sim. O que é isso? São opiáceos, são opioides endógenos. A gente já produz substâncias que nos dão prazer, controlam a dor. E esse mecanismo aqui que está relacionado a várias doenças psiquiátricas. É aquele sistema de retroalimentação. Aliás, você não tem noção. Quando eu abro uma barrinha de chocolate, o que eu sinto? Aquilo me dá um tesão gigantesco. Sim, o que é isso? Endorfina. E o problema é que o corpo gosta muito de endorfina. Cara, se eu não tomar um café, eu fico desesperado. Eu estou aqui agora pensando que eu vou lá para a sala dos professores tomar um café. Quando eu chego lá e tomo, o que acontece? Endorfina. E quando a gente se vicia em determinadas endorfinas, é o que nos faz viciarmos aí em drogas lícitas ou ilícitas, e essa sensação de bem-estar que nós passamos a não ter controle, porque há uma dependência fisiológica. E essa endorfina, no paciente em remite, ela causa atonia intestinal. Biase, você falou que isso aqui é derivado, é como se fosse um opioide, é como se fosse morfina, é como se fosse o tramal, é como se fosse o fentanil, medicações derivadas do opiáceo, do opioide. Você está dizendo que é a mesma coisa? Sim, essa daqui é endógena. Ela causa atonia intestinal? Sim. É por isso que o paciente que faz uso de morfina, faz uso de tramal, ele tem constipação. Ele fala, doutor, comecei a tomar aquele tramal, eu já não vou no banheiro, tem 7 dias, que eu não sei o que é evacuar. É por isso que o paciente, que você tem que fazer muita morfina, tramal para controlar a dor dele no pós-operatório, ele não volta a se alimentar, porque isso aqui inibe o apetite do paciente. Então, se o paciente tem dor, ele não tem fome. Não é só pelo fator de necrose tumoral, é por isso aqui, ó. Você está enfiando opiáceo nesse paciente. Então, por exemplo, o anestesista que trabalha comigo, ele sabe que eu tenho pavor de opiáceo. Então, a anestesia é praticamente livre de opiáceo. Por quê? Isso retarda a recuperação do paciente no pós-operatório.
Pode passar. Então, vamos pensar. Estamos na fase final. Eu sei que está cansativo já ficar me ouvindo. Cirurgia laparoscópica, robótica, cirurgia convencional. O que é melhor? Pessoal, obviamente, quanto menos invasivo você é na sua cirurgia, menor será a remite. Então, cirurgias que são minimamente invasivas, laparoscópica, robótica, onde você faz pequenas incisões, você não tem que abrir a barriga do paciente toda, obviamente vão desencadear menos mediadores inflamatórios, vai gerar uma remite muito mais controlada. E isso é bom para o paciente. Obviamente que depois, se a cirurgia complicar, voltamos à estaca zero. Mas do ponto de vista de acesso cirúrgico, quanto menos invasivo, melhor. Como essa aula é muito curta, o tempo dessa aula é muito curto que me deram para dar essa aula para vocês. Porque isso aqui, na verdade, era para a gente discutir. Mas eu vou mostrar isso para vocês. Não vou ter como ficar discutindo muito, ouvindo a opinião de vocês. Qual a melhor anestesia para analgesia? Eu vou dar um exemplo. Eu vou fazer uma esterectomia em você. E aí, o anestesista chega para mim e fala assim, Biase, como é que é o seu nome? Edinalva. Eu vou fazer anestesia geral na Edinalva. Edinalva está meio reticente em fazer uma anestesia peridural, uma raquianestesia. Eu vou fazer só geral. Vai dar merda? Pode até ser que não, mas vai dar dor? Praca? Vai. Por quê? Quando eu faço anestesia geral, o que eu faço com o paciente? Eu apago o córtex do paciente, ok? Por que eu falo que o professor Carlos Sá faz falta? Porque ele ensinaria isso para vocês 1000 vezes melhor do que eu. Eu apago o córtex. Então, a paciente ela não tem a lucidez, a consciência da dor. Você está dormindo entubada. E o doutor Bias está lá. Puxa para lá e puxa para cá. Quando eu abro o abdômen de um paciente, a gente tem nociceptores aqui. Receptores da dor. Quando eu deflagro o sinal da dor, isso vai para a medula espinhal. Isso sobe para o cérebro, trato espinotalâmico, lembra? Doutor Edson? Lembra? Trato espinotalâmico, córtico medular. Bom, sobe o estímulo da dor. Chega lá em cima, vai ser interpretado, mas não. Ali ela está inconsciente. Então não há a interpretação de dor no seu córtex. Mas o estímulo doloroso foi deflagrado. Você sentiu dor? Sim. Eu não tive consciência da dor enquanto eu estava dormindo, sob anestesia geral. Mas quando você acordar, Edinaldo, você vai sentir uma dor, você vai falar assim, gente, pelo amor de Deus, nunca mais eu opero na minha vida. Por quê? Não houve uma anestesia adequada. Porque eu não dessensibilizei o neuroeixo. O estímulo doloroso foi deflagrado. Por isso que o professor Carlos Sá já dizia para a gente, filho, qual é o melhor tipo de anestesia? Qual é o melhor? Cheio de endorfina, hein? Qual é o melhor tipo de anestesia para um paciente? Oi? Qual? Boa, a resposta dela foi tipo genérica. Qual é o melhor tipo de anestesia? Aquela que evita a dor. Boa, mas qual tipo? Não. Por mais tempo, não. Isso é uma característica do fármaco, né? Você pode usar fármacos que têm uma meia-vida maior, que têm uma metabolização hepática melhor, mas lembrem de uma coisa, pessoal. Ó, aliás, você desenha muito mal, tá? Cara, que desenho é esse? Final de aula. Pele, medula, cérebro. Consciência da dor. Transporte do sinal, né? No caso, a dor. Nociceptor. Pessoal, se eu faço anestesia aqui, eu bloqueio o negócio na origem. Porque depois que deflagrou o estímulo doloroso, veio para cá e subiu, aqui já foi. Só que, poxa, como é que eu vou fazer anestesia local
no abdômen inteiro de um paciente, onde é que eu for mexer, eu vou chegar na dose tóxica. Isso aqui é inviável. A não ser que eu vá fazer pequenos procedimentos. Vou tirar uma verruguinha. Anestesia local. Né? Vou fazer uma cirurgia de pequeno porte. Anestesia local é a melhor. Não precisa fazer outra? Não. Não precisa fazer geral, não precisa fazer RAG, nada. Mas, numa cirurgia de maior porte, a gente consegue bloquear onde? Aqui, na medula. E aqui a interpretação vai ser interrompida. Então, a melhor anestesia para o paciente é a anestesia combinada. É a anestesia que você vai botar o paciente para dormir, porque ele vai ficar horas naquela posição, vai fazer o relaxante muscular, que você vai conseguir com que o paciente não tenha resistência da musculatura e você possa intervir nesse abdômen, nesse tórax, e você vai tirar o estímulo doloroso aqui, na medula. Então, é a anestesia combinada. Terapia intensiva faz diferença? Toda. Por quê? Quem vai estar aqui? Em que fase o paciente vai estar aqui? Na fase de injúria. Então, é aqui que a gente faz a diferença para o paciente também. E o intensivista também. Suporte nutricional é importante? Claro que é importante. Porque se esse paciente sofreu uma cirurgia grande e eu não posso alimentar ele imediatamente, mas ao mesmo tempo eu preciso fornecer glicose para esse paciente, eu preciso dar suporte nutricional para ele? Fabiás, tem como alimentar um paciente sem ser pela boca? Sim. Sim, vou mostrar para vocês. Então eu vou ter que ofertar glicose aqui para ele. É por isso que vocês veem o paciente no pós-operatório com um tal do soro glicosado a 5%. Vocês já viram isso? Qual é o volume clássico de soro glicosado? 500 ml não, 500 ml não. 2.000 ml. Não vou entrar nesse assunto agora, tá? Mas vamos lá. 2.000 ml de soro glicosado a 5%. Quanto é isso aqui em gramas de glicose? 100 gramas. É o que eu preciso, que vai me gerar mais ou menos 400 quilocal. Por isso que o soro glicosado, nesse volume, consegue ofertar o basal de glicose para um paciente no pós-operatório que está em dieta zero, está em jejum. Como minimizar o dano cirúrgico eletivo? Preparando o paciente, obviamente, desde o pré quanto no pé-operatório, na escolha da anestesia, para diminuir a remite. Pode passar. Então vamos lá, para finalizar, pode passar. Está lá um paciente sarcopênico, câncer de esôfago, queimou músculo, gente. Ah, mas ele não foi traumatizado, não, Bias? Sim, mas ele tem uma doença, é a neoplasia. Ele passa pela... Ele está em remite? Está em remite ou não? Sim ou não? Sim, ele está em remite. Ele está quebrando o músculo? Sim. Ele está sarcopênico? Sim. Se esse paciente não tiver suporte nutricional, ele vai conseguir fazer quimioterapia, radioterapia? Não. Passa. Está lá. Aí você passa com o doutor e ele está aceitando dieta. Tá comendo. Tá, come a sopinha dele, tá? Se você não fizer o ganho calórico desse paciente e achar que ele está tomando aquela sopinha rala, que ele dá 3 colheradinhas na beira lá no leito, que ele mesmo tem que se ajudar, porque, coitado, não tem alguém que possa lá e dar na boca dele, esse paciente melhora? Melhora não, gente. Na aula minha de terapia nutricional, eu vou mostrar uma estatística para vocês do SUS, mais de 50% dos pacientes do SUS que estão internados estão desnutridos. Culpa de quem? Passa, de um monte de gente. Está lá, terapias nutricionais que a gente pode fazer. Eu vou falar isso na outra aula com vocês, tá? A tal da NPT, nutrição parenteral total. Isso aqui entra num vaso sanguíneo de grande calibre, numa jugular interna, numa subclávia. Por causa da osmolaridade, eu não posso colocar numa veia periférica, então tem que ter um acesso central. Aqui eu tenho lipídio, eu tenho carboidrato, sejam eles oligosacarídeos, polissacarídeos, fracionados ou não. Logicamente, quando eu ponho isso direto na veia do paciente, que eu não vou ter toda a atividade enzimática do tubo gastrointestinal, eu preciso fracionar isso aqui, porque isso facilita a absorção, né? Porque eu já estou colocando isso direto no sangue do paciente. A terapia aqui é parenteral, aqui é enteral. Aqui é uma sonda nasointeral. Isso aqui está indo lá no duodeno do paciente. Porque o último que volta a funcionar é o estômago. Então essa sonda é posicionada no duodeno, depois do piloro.
Porque aí o delgado ele volta a funcionar primeiro. Então eu jogo essa sonda lá durante a cirurgia, eu já posiciono ela lá. Eu já começo a alimentação precoce por essa sonda aqui nasoenteral ou sonda de Dubhoff. Vou falar isso muito com vocês também. Pode passar. Isso tudo para quê? Diminuir a remite. Então tá lá, grandes incisões, fatores, mediadores inflamatórios lá no teto. Isso é uma incisão que a gente faz para a hepatectomia convencional. Foto do professor Jair Bolsonaro. Lapado, chifre pubiano, colostomizado, lesão da veia mesentérica superior, quase morreu. Remite lá em cima? Sim, foi operado até agora, pouco tempo aí, quase foi de novo, né, por causa de uma obstrução intestinal. Isso aqui, resposta endócrino-metabólica imunológica, lá em cima. Grandes incisões, grandes traumas. Pode passar. Tá lá. Coisas que a gente pode fazer para minimizar. Cirurgia videolaparoscópica. Tá aqui. Tá lá. Então, se eu for fazer uma vesícula, né? Fazer uma vesícula é ótimo. Fazer uma colestectomia, vesícula grosseiramente, né? Tirar uma vesícula biliar. Vou fazer a colestectomia convencional, teria que fazer uma incisão de Kocher. Aqui, ó. No hipocôndrio direito, subcostal. Videolaparoscópica, eu faço 3 ou 4 pequenas incisões, opero, não há afastamento da parede abdominal, não tem estímulo doloroso, é mínimo. Esse paciente opera num dia e vai embora no outro dia para casa. Ele volta a se alimentar no outro dia. Ô Bias, mas você não falou que é bom deixar em dieta zero? Depende, filho. Isso aqui é uma cirurgia de médio porte. Videolaparoscópica, minimamente invasiva. Se eu tenho todos aqueles mediadores inflamatórios de forma muito mais controlada, sendo liberados, esse paciente tem menos dor no pós-operatório? Sim. E é por isso que ele consegue se alimentar, é por isso que ele consegue ter fome no dia seguinte. No dia você chega lá, paciente, tô morrendo de fome. É dieta e alta para casa. Show? Próximo. Cirurgia robótica, né? Agora está se tornando uma realidade mais palpável aqui no Brasil. Então você tem lá, está lá o auxiliar. Toda cirurgia robótica, o acesso começa por videolaparoscopia. Depois você acopla nos trocáteres, que a gente chama, o braço do robô. Você tem um auxiliar que fica lá e o cirurgião fica aqui. Você não precisa mais ficar todo estéreo para você operar. Você fica no seu console, numa visão adaptativa, que é em 3D, porque na videolaparoscopia, a tela, você tem uma visão em 2D, você não tem muita noção de profundidade. Aqui você tem uma visão em 3D, você fica ali 5 minutinhos, a sua visão se adapta àquela tridimensão e você tem uma ergonomia muito melhor para trabalhar, porque o braço do robô ele articula. As pinças laparoscópicas são retas. Eu opero aqui e os meus movimentos são assim. Então, para eu dar ponto, a dificuldade técnica é muito maior. Na cirurgia robótica, você trabalha com esses 3 dedos, a câmera você controla ela aqui no pé, a movimentação. Então, a câmera não tem o tremor do auxiliar, ela é uma câmera estática. Muito melhor, ela tem uma capacidade de imagens muito mais aperfeiçoada do que os aparelhos de vídeo. E você tem uma ergonomia cirúrgica muito melhor para operar. Pode passar. Está lá, uma anestesia combinada, paciente dormindo, tubinho, orotraqueal, vai lá descansar, e anestesia também no neuroeixo, seja ela peridural ou seja ela subaracnoide, depende do local onde você vai entrar, o anestesista vai entrar com a agulha. Aqui, por exemplo, é a anestesia que os meus anestesistas fazem. Anestesia combinada para as minhas cirurgias oncológicas? Sempre. Raras exceções, sempre. E qual é o tipo de anestesia no neuroeixo? Peridural. Por quê? Além dela infiltrar o anestésico aqui antes de eu começar a operar, ela ainda coloca um catéter. E esse catéter fica no espaço peridural ou epidural e depois eu posso continuar fazendo analgésico ali. Então eu passei agora para ver esse paciente que está com leucocitose, oligúria e a atonia intestinal. Ele está fazendo o quê? Já fez agora, com certeza. Já foi no banheiro tomar banho, porque ele está com catéterzinho de peridural. Eu cheguei lá de manhã, enquanto o cara queria me mostrar os exames, eu já fui lá, peguei a seringa que eu já deixei preparada ontem com anestesista, já fui lá, fiz no catéter dele, pedi para ele ficar deitadinho. Então, nessa hora ele já está tomando banho e está sentado. Depois de horas de cirurgia. No outro dia ele está sentado, conversando. Por quê? É um paciente que não está com dor. A frequência cardíaca, eu falei com vocês que estava um pouco aumentada, mas ele não estava taquicárdico. Por quê? Ele não reclamou de dor. Está doendo, seu Antônio? Não, doutor, estou bem.
Tranquilo, foi tudo bem na minha cirurgia? Foi tudo bem. O senhor vai tomar banho, vou pedir para tirar essa sonda. E aí, assim, eu tenho autonomia, porque o paciente é meu, a princípio, de pedir para tirar essa sonda. Porque se eu for esperar o débito urinário desse paciente, o débito urinário dele está bom ainda? Não, porque ele está oligúrico. O ADH dele está lá em cima. Mas isso significa que ele está hipovolêmico, que eu tenho que mensurar esse débito? Não. É simplesmente fisiológico. Eu preciso entender a remite dele. Mas ele vai no banheiro, certamente. Certamente a restituição do volume, da volemia, do volume urinário dele vai se restabelecer. Pode passar. Está aí. Pessoal, a grande mensagem para vocês são aquelas que a gente começou a falar, né, a respeito de conceituação da remite. Eu vou ficar muito feliz se daqui a um tempo eu cruzar com vocês nos hospitais e a gente estiver numa situação tipo essa agora, que eu encontrei um colega na UTI, e se forem vocês, ou se forem vocês o clínico, ou o cirurgião que vai discutir um caso comigo, que a gente consiga lembrar dessa aula. Que vocês possam se lembrar disso aí quando estiverem tratando um paciente com uma pneumonia grave, um paciente que esteja numa insuficiência cardíaca descompensada, porque esses pacientes também estão em remite. O agente infeccioso, a doença crônica descompensada, todos esses pacientes precisam de suporte nutricional, de suporte medicamentoso, e ele precisa de alguém que entenda de remite. Eu, quando comecei a dar aula aqui, obviamente, que eu não escolho nada, né? Então, professor Paz Leme, Bias, queria que você desse as aulas de tumor, mas não sei quem já dá essa aula. Falei, professor, o que tocar para mim, eu fico satisfeito, porque na minha vontade mesmo é estar em sala de aula. E o tema, para mim, não significa muita coisa. E aí me deram suporte nutricional, me deram remite para falar. Por quê? Porque as cadeiras, os temas que são assim de cirurgia, é câncer de esôfago, doença diverticular, coisas que vai falar de cirurgia em si. Eu não falei em nenhum momento em nada de técnica para vocês. A gente teve uma aula basicamente de fisiologia aqui, ok? E farmacologia, foi isso. E nem por isso eu me sinto mal. Ao contrário. Esse tema, para mim, é muito mais importante do que qualquer outro da cirurgia. Porque, independente se você vai ser cirurgião ou não, essa aula é para todos. Para todos, para o pediatra, para quem estiver dando plantão numa UTI neonatal, para todos. Porque isso aqui é inerente ao indivíduo. E as situações de estresse, seja ela de qual natureza for, sempre vão desencadear o quê? Remite. Em menor ou em maior grau, sempre proporcional. Não. Ele pode estar até na enfermaria, entendeu? Ele pode estar até na enfermaria. Porque essas fases são formas da gente dividir e dar características a essas fases. Mas elas também podem estar mais acentuadas ou não, não é uma coisa engessada. Sabe, o que na verdade vai conceituar isso tudo é a clínica do paciente. É você ir lá e ver como o seu paciente está, ver os parâmetros fisiológicos deles, os sinais vitais, ver o que ele vai referir para você, examinar o paciente. Isso, um paciente que faz uma cirurgia de vesícula, né, uma colestectomia, uma hérnia, no dia seguinte ele está no período de injúria? Sim. Proporcional? Sim, mas está. Um paciente esmagado, poliesculhambado, que está lá no CT, também está na mesma fase que ele? Sim, só que em graduações diferentes. Mas estão na mesma fase, conceitualmente na mesma fase, mas em situações clínicas diferentes. Deu? Foi? E aí? Obviamente que como eu sou novo, aqui comecei a dar aula agora em 2018, e é a primeira aula teórica que eu dou para vocês, eu fico sempre me questionando se a mensagem foi passada ou não. Tá? Eu ainda estou numa fase de formação como professor, porque a minha profissão mesmo, de fé, eu sou cirurgião. Essa eu tenho certeza que eu desempenho bem. Aqui eu não sei. Aqui eu sempre fico olhando para vocês, pensando se eu estou sendo claro ou não.
Mas vocês podem ter certeza, o meu esforço pessoal é muito grande de estar aqui, para tentar falar de uma maneira que vocês conseguem compreender. E como hoje em dia a gente não tem muito feedback dos alunos assim, só com ouvidoria. Eu, graças a Deus, nunca tive ouvidoria ruim, não. Mal não, né? A gente tem um déficit muito grande, na nossa opinião. É sempre um problema. Se a gente tivesse todos os professores, 10% da aula que você deu para a gente aqui agora, seria muito mais fácil. Você passa seu nome para mim? Sem dúvida, é a melhor aula que a gente tem, disparado desde. Se a sua intenção é ser um bom professor. Eu estou em construção ainda disso. Essa minha aula, com certeza, foi melhor do que a que eu dei em 2018, 2019, 2020. Que a gente vai melhorando, né? Nós, como seres humanos, a gente precisa trabalhar sempre pelo aperfeiçoamento, né? A comodidade, o conformismo sempre nos traz a mediocridade, sabe? E nós, como pessoa, como profissional, especialistas ou não, a gente precisa sempre se aperfeiçoar como médico, como ser humano, refletir, ter uma visão da medicina mais contemplativa, mais reflexiva. Vocês não precisam ficar se enchendo de aulas, de teorias, de filósofos, isso aí não, vocês podem procurar isso por conta própria. Eu sinto falta de algumas aulas, de alguns professores. Eu não concordo com muita coisa que é colocado como diretriz do MEC. Não concordo. Não concordo. Tanto é, não tenho doutorado, meu mestrado não está concluído. Só que a vontade de estar aqui é o que vale, sem dúvida nenhuma. Eu tenho um grupo de ex-residentes do INCA, que a maioria já passou pela docência. Eu acho que eu e mais 2 somos os únicos que ainda estamos lá. Sendo que desses 2, um só está lá porque é concursado. Eu estou aqui por única e exclusivamente vontade pessoal, satisfação pessoal. Não queiram saber do meu contra-cheque, vocês vão... Não é por isso. E não é demagogia não, viu? Isso não é clichê não. Falar que não estou aqui por dinheiro. Não é. Não é porque eu tenho uma vida pessoal, profissional lá fora. Eu já avisei lá no meu consultório que eu vou chegar atrasado hoje e eu não me sinto bravo, chateado por isso. Porque se eu pudesse, eu ficava aqui com vocês o dia inteiro, conversando, falando sobre coisas que não são da medicina e que também fazem parte da nossa formação. Então, independente disso que você falou comigo, meu amigo, eu te agradeço, mas eu vou pedir para vocês uma coisa, independente de quem estiver aqui na frente, se a aula foi melhor ou se não foi tão boa quanto vocês esperavam, se atendeu ou não às expectativas, que vocês não se desmotivem por isso. Porque o aprendizado, de verdade, eu falei isso no início, ele é solitário. Ele é solitário. Não pensem vocês que na época que eu estava aí, que não tem tanto tempo assim, eu fui da 40ª turma, não pensem vocês que eu ficava... Lógico, aqueles professores, igual eu falei do professor Carlos Sá, professor Albino, professor Fernando Paes Leme, são pessoas que marcaram minha vida de verdade. Paes Leme, hoje eu tenho o prazer de dar aula com ele, poxa. E eu fiquei tão feliz no dia que eu entrei com ele na sala de aula, eu ainda vim de jaleco, né? Tudo... e eu assim, né, aquela coisa de conhecer os alunos, porque a faculdade mudou muito da minha época para cá. E aí ele entra na minha sala, pediu licença, pegou o microfone, e ele fez uma coisa comigo que é o maior presente que eu já ganhei na minha vida. Maior, sem dúvida nenhuma. Pensem vocês em alguém que vocês admirem na faculdade. Pensaram aí. Ainda é cedo para dizer isso. Tá bom, lá na frente vocês vão lembrar disso que eu falei com vocês. Pensem nisso. Agora, pensem vocês formados, no meu caso, especializado naquilo que eu faço, cirurgia, alguém que você admirava como um cara que é top, e ele podem acreditar, ele é top. Ele é professor emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, tem uma cadeira cativa, é um cara que é conhecido no Brasil inteiro, é um cara que não precisa mais de nada, podia encerrar, e é um cara que faz questão de estudar e discutir as coisas até hoje. Ele entrou na sala, pegou o microfone, me apresentou para a turma, disse que eu fui aluno dele, e disse que se alguém nesta vida, nesse plano, tivesse que abrir o abdômen dele em alguma situação, tivesse que operá-lo,
esse alguém seria eu. Então, pessoal, a vida é exatamente isso. Se vocês não colocarem paixão naquilo que vocês estão fazendo, cuidado, porque a medicina pode te dar uma desilusão. Eu dei uma palestra para o diretório acadêmico o ano passado, e eu falei de um tema que eu coloquei lá, medicina, ilusões e desilusões. Esse foi o meu tema. Deixaram o tema aberto para mim, eu escolhi o que eu ia falar. Os caras acharam que eu ia falar de... Os caras queriam que eu falasse de sucesso profissional. Não, Biase, você fez isso, você fez aquilo, você é diretor disso, você é diretor científico de não sei aonde, você é chefe de não sei o quê. Aí você vê um tema aí, a gente queria... Mas aí eu falei, é livre, o tema é livre. Medicina, ilusões e desilusões. E eu falei depois de um cara que está rico no Rio de Janeiro, que ele é um médico. Me dá só um tempinho que eu estou finalizando mesmo, não vou ocupar vocês mais não. O cara é médico e o cara resolveu abrir uma empresa para negócio de distribuição de vacina. Pô, você tem que ver o cara dando palestra. Eu tô lá, na humildade, minha camisa preta, pô, tava de casa, pô. Hã? De casa, meu cafezinho. O cara de paletó, ele tava num lugar, num quarto, que um negócio com televisão, e livros. O cara parece que montou aquilo ali. Pô, maravilhoso. Bonitão o cara, dá pra ver, o cara tava até cheiroso. Isabel, esse cara deve estar cheiroso. O cara pegava falando sobre o sucesso dele. Que ele, hoje em dia... Ele já começou falando, porque hoje em dia, infelizmente, eu já não atuo mais na medicina. Quando ele falou isso para mim, minha vontade é de fazer assim, vou lá ficar com a minha filha, depois eu volto para te ouvir. Mas, obviamente, que a gente precisa ouvir mesmo quando não concorde. É sempre bom ouvir. Fiquei lá ouvindo ele, e ele falou, e aí, porra, os caras perguntando para ele falando como é que foi, como é que não sei o quê. Vocês têm dúvida que esse cara é um cara bem-sucedido financeiramente? Claro que não. Muito mais bem-sucedido financeiramente que o Dr. Biasi? Com certeza. Mas ele é um cara mais feliz do que eu, no sentido de ser médico, estar aqui com vocês? Não sei. Não posso falar não. Não sei. Mas se ele saiu é porque certamente não. É igual o cara que fala assim, Deus me livre, não quero que meu filho faça medicina. O meu maior orgulho um dia será estar aqui hoje, minha filha aí, tendo aula comigo. Se ela fizer medicina, vai ser o maior prazer que eu vou ter em vê-la sendo médica. Então, eu encaro a medicina de uma forma romântica, não é piegas. Eu sou um cara Caxias, sou um cara que cobra. No hospital, o nego tem medo de mim. Besteira, mas por quê? Porque é fazer o certo do jeito certo. Ter ética, ter amor pelo que faz. Não adianta vir com um discurso de que você se preocupa com o doente. Tadinho daquele carinha lá, o velhinho. Se você não tem capacidade de chegar lá e falar, senhor, dá licença. E conversando com ele, dá sopa para ele lá, ajuda ele. Mas eu me lembro uma vez que eu passar a visita com ele, eu estava careca. No primeiro período eu já acompanhava os rounds da cirurgia. Quantas vezes eu não vi ele cobrir um paciente? Está conversando com o paciente, tinha medo, o paciente saiu, ele vai lá, coloca a meia no paciente. E ele não fazia isso para mostrar, não, gente, o que ele estava fazendo, isso não. Isso é do cara, isso é da pessoa. Ou você se importa ou você não se importa. Agora, se você está aqui pensando no seu sucesso financeiro, é melhor refletir ou conversar com pessoas igual esse colega, que eu não me lembro o nome dele. Ele pode ser um grande exemplo? Sim. Sim, pode sim, por que não? Ele é um cara importante? Sim. Mas se vocês querem esse tipo de satisfação, ele está do outro lado do rio, não está do lado onde eu estou e onde eu gostaria que vocês começassem, pelo menos. Se depois você quiser atravessar, aí é uma questão de satisfação pessoal. Então, de repente, a gente só faz as coisas bem feitas, mesmo quando não tem as titulações. Professor Biasi é professor e é o Biasi. Eu tenho todas as minhas titulações possíveis na minha especialização. Como cirurgião oncológico, eu sou titular da Sociedade Brasileira, eu sou diretor científico da Sociedade Carioca de Cirurgia Oncológica. Eu tenho um monte de blá, blá, blá que eu poderia falar com vocês, mas aqui não. Aqui eu sou o cara da pele, o cara como vocês. Eu não tenho doutorado, não tenho pós-doc, não vou fazer. Você vai ser demitido. Não vou fazer.
Porque acho que consigo transmitir aquilo que eu quero da melhor maneira que eu posso. E eu só faço isso bem, você sabe por quê? Porque eu vivo isso aqui todo santo dia. Isso daqui não é livro, não. O livro me ajudou a montar a aula. Mas o que eu falo do meu paciente, daquilo que eu opero, daquilo que eu faço, é o que eu vivo. Então eu não sou um professor teórico. Eu sou um professor que realizo exatamente tudo que eu falo com vocês. E pratico isso na minha vida. Estou errado, meu amigo? Estou errado? Não? Estou falando com o meu porque ele já esteve em algumas cirurgias comigo, né? O pai dele era um grande amigo meu, foi meu professor também. Estou errado, Luquinha? Não, né? Eu fico feliz de dar aula para ele também. Porque como eu vi ele dentro da barriga da mãe dele, hoje eu fico feliz de ver ele aqui me ouvindo também. E eu falo isso com ele, e eu sou um cara chato, porque eu tô lá na academia com ele, né, Lucas? E eu fico falando para ele, o que é ciclo de core? Ele, que? Aí perde a força, não consegue fazer. Não é assim? Tá fazendo uma flexão. Lucas, qual que é o ligamento que divide? Não, Piaz, para. Por quê? Porque eu quero o melhor para ele. Eu quero que a medicina possa entregar para ele o que a medicina me entregou. Eu não sou o cara que chego sexta-feira, gente, e fico assim, puta que pariu. Acho que eu vou parar de gravar, né? Porque senão isso aqui vai ficar gigante. Alguém pode parar aqui para gravar para mim? Cara, é sexta-feira. Nossa senhora, não aguento. Aí tira o jaleco, tira, sei lá, a gravata, o terno. Porra, agora eu vou. Porra, graças a Deus, sexta-feira. Que isso, irmão? Tu vai viver a vida inteira esperando sexta-feira? Esperando a hora do happy hour? Para com isso, porra. Tu é médico, irmão.